se a economia continuar crescendo como está e o Trump mantiver esse grau de sucesso, talvez os democratas não tenham uma vida tão fácil quanto eles antecipavam, não. Nós falamos aqui no programa, né, e é uma preocupação geopolítica muito importante, e uma promessa do regime do Xi Jinping da retomada de Taiwan, né, pela China. O que será que os chineses, depois de olhar uma operação dessa, com esse grau de organização, de poder, de coordenação, o que eles pensam? Eu digo para vocês, a chance da China invadir Taiwan é zero. Os chineses devem estar convencidos de que o Trump ia obliterar a marinha deles. É óbvio que a China é mais poderosa que o Irã, mas todo mundo fala que era para ter cuidado com o Irã, que era uma das grandes potências militares do Oriente Médio. Em 4 dias, o Irã praticamente deixou de existir. E já que a gente está falando de Irã e China, vejam um aspecto fundamental da reorganização global. O Irã exporta exportava 80% a 90%, quase todo o seu petróleo cru para a China. Isso corresponde a algo como 12 a 23%, dependendo, das importações chinesas totais de petróleo. Isso significa que o custo energético para a China, caso o regime de fato caia, ou já se tornou impossível a exportação, é gigantesco. Pensa que a China perdeu também o petróleo da Venezuela. Se você somar isso, algo como de 1/5 a 1/4 de todo o petróleo utilizado pelos chineses, barato, petróleo barato por conta das sanções direcionado aos chineses, está bloqueado. Isso é espetacular. Eu digo para vocês que é espetacular porque eu já comentei aqui que o plano do Trump é de reestabelecimento da hegemonia americana. E esse plano tem alguns pilares que eu também já trouxe aqui. O primeiro é o reestabelecimento da energia barata nos Estados Unidos através da postura Drill, Baby, Drill, que é perfure, baby, perfure. E não estou falando de você com a sua patroa, estou falando das empresas de petróleo perfurando o solo para trazer mais petróleo barato nos Estados Unidos. O objetivo é ter energia barata para aumentar a competitividade das empresas americanas, não só através da energia barata, mas também através dos cortes de impostos e da desburocratização. Por isso, a primeira grande medida do Trump foi o Big Beautiful Bill, que foi o maior corte de impostos que os americanos já viram. Então você passa a ter energia barata, pouco imposto e pouca burocracia para empreender nos Estados Unidos. Daí entra a próxima camada do Donald Trump, que é a desvalorização do dólar, para que as operações americanas se tornem mais competitivas internacionalmente. Tem muita gente achando que o real está valendo muito, porque o Lula é muito bom, mas a verdade é que o dólar está em um processo de desvalorização proposital. Ligado a isso, há também a questão das tarifas. Com o Trump aumentando as tarifas globalmente, e ele utiliza isso de duas formas. Primeiro, ele negocia melhores condições de comércio para os Estados Unidos ao redor do mundo. O mundo taxava demais os produtos americanos e o Trump negociou acordos para que os produtos americanos fossem menos taxados, o que os torna mais competitivos frente aos produtos chineses, indianos, paquistaneses, etc. Tudo isso tem levado a produção energética americana e direcionado aos Estados Unidos investimentos trilionários que antes iam para a China. E ao mesmo tempo em que o Trump tem reduzido a dependência americana, tem aumentado a produtividade americana, tem reduzido a dependência americana em relação à China, principalmente na questão dos minérios críticos. E ele tem buscado fazer acordos de minérios críticos no mundo inteiro. O que são minérios críticos? São aqueles minérios que são fundamentais para a produção de produtos estratégicos, incluindo produtos de defesa. Os Estados Unidos não têm matéria-prima para vários dos seus produtos. Então, não adianta nada você fazer um caça F-22 ou um chip de inteligência artificial e você não ter matéria-prima para produzir esses componentes. E os Estados Unidos não têm, dependem muito da China. O que o Trump fez?
manteve uma relação cordial com a China, porque começou a sofrer retaliação no corte dessas matérias-primas essenciais, enquanto buscou acordos no mundo inteiro em busca de minérios críticos, inclusive no Brasil. E daí vem o principal interesse em manter uma boa relação, possivelmente, com o Lula. Esse é o tabuleiro da geopolítica. E é mesmo uma loucura. E você pode falar o que você quiser, mas em um ano o Donald Trump mudou todas as peças de lugar e realinhou a ordem mundial. O que nos leva a um outro fenômeno que é o fato de que até um mês atrás dava-se como quase certa a vitória do Partido Democrata nas midterms. As eleições de meio de mandato dos Estados Unidos se chamam midterms. Essas eleições que a gente vai ter em novembro trocam todos os deputados em um pedaço do Senado e vários governos estaduais e por aí vai. Inclusive o meu aqui da Flórida. Vieram os Epstein Files exonerando Trump. O próprio Bill Clinton, em um depoimento fechado ao House Oversight Committee da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, disse, acho que ontem, que não tem informações de que o Trump tenha feito algo de errado. Então vieram os Epstein Files e exoneraram Donald Trump. Trump também acertou a questão da pauta da imigração, que ele estava errando o tom, apesar de uma meia dúzia de pessoas acharem que ele estava mandando bem. Quase ninguém achava, e isso estava... Ele, inclusive, saiu de Minnesota, onde o pau estava torando mais. Então, Trump foi exonerado pelos Epstein Files, acertou o tom da migração, e aí você tem uma série de notícias boas para ele. Você teve as ações espetaculares na Venezuela, o State of the Union, que foi recebido, como a gente trouxe aqui, o discurso dele no Congresso, foi recebido por mais de 60% da população e deixou o Partido Democrata em uma situação terrível, justamente nessa pauta da imigração. E você teve essa ação espetacular no Irã. E o resultado é que essa última pesquisa do Harvard Harris, que é um instituto que é muito de esquerda, eu diria que é quase que uma quest americana, diziam que a Hillary ia ganhar com folga em 2024, e você tem essa pesquisa que está aí na tela para você, da Quest, mostrando empate entre os republicanos e democratas. Um dado relevante trazido pela Harvard Harris é que o Trump teria 46% de aprovação hoje. Se a gente for comparar o mesmo período em relação aos presidentes anteriores, 14 meses de mandato, a gente tem que a aprovação do Trump é quase igual a do Obama, 48, e bem maior do que a do Joe Biden, 46. Então, se a economia continuar crescendo como está e o Trump mantiver esse grau de sucesso, talvez os democratas não tenham uma vida tão fácil quanto eles antecipavam, não. Estava todo mundo dizendo que os democratas iam ganhar com certeza a casa, e os números estavam muito, muito ruins para os republicanos no Congresso, mas a maré virou e virou rápido. Empate no Harvard Harris é tipo assim, é como se se o Flávio tiver empatado com o Lula na pesquisa da Quest, aí você sabe que o Flávio está 4, 5 pontos na frente. É mais ou menos esse o patamar. Muita gente não entende o meu papel. Eu não sou político e não sou animador de torcida. Eu quero ser a voz de milhões de brasileiros que não são representados pela velha mídia. E eu faço isso no Paulo Figueiredo Show, faço em programas no exterior e faço na minha atuação levando a realidade do Brasil para fora. E quem financia tudo isso é você. Seja meu apoiador ou meu patrono Gold. As duas formas funcionam. O QR Code está na tela e o link está na descrição. É muito conteúdo exclusivo, mas isso nem é o principal. O principal é você garantir que essa voz, que é a sua voz, não seja calada.